Ok, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui na nossa plateia, você que está em todo o Brasil nos acompanhando também, para essa palestra sobre organização de campanhas eleitorais. Nessa palestra de hoje, para você que nos acompanha de todo o Brasil, nós estamos na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, falando aqui para um determinado grupo de pré-candidatos a vereador de um partido aqui do estado, que nesse caso é o Partido Social Liberal, o PSL, que foi organizar essa palestra para os seus pré-candidatos. Nós estamos com uma plateia aqui, vocês não estão vendo aí, mas eles estão aqui comigo, onde nós vamos então fazer uma palestra rápida, você que nos acompanha, algo em torno de 1h30, e vamos falar sobre muitos assuntos aqui sobre campanhas eleitorais. Vocês que estão aqui comigo, sejam muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Os candidatos e os seus organizadores de campanha, os seus, vamos assim dizer, chefes de equipe ou coordenador geral de campanha, como vocês queiram chamar, né? Quantos aqui estão na função de coordenador, só para eu ver a mão? Beleza, os outros então são pré-candidatos. E, gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês em relação à organização de campanha eleitoral, nós já tivemos uma conversa anterior numa outra reunião, mas eu quero repetir isso para vocês. Eleição, você não ganha só porque acha que tem voto, só porque acha que é conhecido, só porque acha que as pessoas gostam de você. Eleição, ela é uma guerra, que você não vai utilizar arma de fogo, mas existem as armas específicas que você precisa utilizar numa eleição. E nós vamos falar um pouco dessas armas aqui, que é importante que você conheça. Uma delas é planejamento, a outra é dinheiro, a outra é a maneira como você é visto diante da sociedade, a maneira como você é conhecido, o tipo de credibilidade que você tem na tua cidade, no teu município, no teu estado. Tudo isso é realmente muito importante. Agora, o candidato ele precisa colocar uma coisa na cabeça dele. É muito importante que ele esteja preparado para entrar numa eleição. Eu até utilizei uma analogia outro dia, que você não pode participar de um campeonato de arte marcial sem o devido preparo. Para que você possa entrar num ringue, num tatame, você precisa necessariamente se preparar. Você precisa ir para uma academia, treinar, estudar, aprender, fazer, refazer, até o momento em que você se sente preparado o suficiente para poder chegar dentro do ringue, dentro de um tatame e enfrentar o teu adversário de igual para igual. Numa campanha eleitoral não é diferente. As pessoas insistem em querer entrar numa campanha eleitoral sem um mínimo de preparo. Às vezes, dá sorte. Às vezes, dá sorte e o camarada entra. Alguns fatores contribuem para esse candidato e ele, aproveita uma determinada onda, aproveita ali um momento muito especial, consegue surfar a crista de uma onda e ele consegue se eleger. Só que isso é um caso em 200, em 300. A grande maioria dos que chegam porque utilizam armas adequadas para isso. A grande maioria das pessoas dizem o seguinte: a arma mais adequada que tem é o dinheiro. E eu digo para vocês, se fosse, a gente não via, eleição após eleição, gente com muito dinheiro perder a eleição. Agora mesmo, na eleição de 2018, nós tivemos grandes nomes da política nacional, inclusive aqui no estado de Roraima, gente há anos no poder, com muito dinheiro no bolso e que perdeu a eleição. Então, assim, só o dinheiro é suficiente para ganhar a eleição? Só se ganha com dinheiro? Não. É importante que você tenha um preparo mais completo. E quando você não tem dinheiro, as suas outras armas têm que ficar um pouco mais fortes ainda. Eu quero falar para vocês hoje aqui sobre que tipo de atitudes um candidato precisa ter para poder entrar numa campanha como essa. O primeiro passo é reconhecer que você é uma pessoa que possui limites. E se você possui limites, você precisa superar os seus limites. Então, quais são os teus limites enquanto candidato? Quais são os teus limites enquanto alguém que almeja chegar na política? O meu limite é que eu não falo bem. Eu tenho vergonha de falar em público. Você tem que superar isso. O meu limite é que na hora de falar eu gaguejo e eu fico nervoso e aí eu fico mexendo aqui nas mãos
você precisa de alguém que treine você a falar de uma forma mais, com mais desenvoltura, para que você possa chamar a atenção do teu eleitor pelo teu discurso, por tuas propostas, e não pelo teu nervosismo, ok? Ah, mas é só esse o teu limite? Não, eu tenho como limite o dinheiro, não tenho dinheiro. Legal, então você tem que ter muita estratégia. Uma coisa que eu sempre digo, gente, nos meus em palestras, em cursos, no próprio YouTube, para as pessoas que me seguem, quanto menos dinheiro, mais estratégia você precisa. Quanto mais dinheiro você tem, menos estratégia você precisa. A realidade é que são duas coisas que são inversamente proporcionais. Se você tem muito de um, você precisa menos do outro. Agora, se você tem pouco de outro, você vai precisar mais de um. Dinheiro e estratégia são duas coisas inversamente proporcionais, ok? Então, você tem que reconhecer os teus limites. Ah, eu tenho um limite de locomoção. Eu não tenho um carro para poder fazer campanha, então você precisa de um carro. Ah, eu não tenho gente, então eu preciso de equipe. Eu não sou conhecido, então você precisa se tornar conhecido. Eu não sou carismático, então você precisa aprender a sorrir. É simples. Você tem um limite, você precisa necessariamente superar esse teu limite. Para que os limites servem? Para serem superados. Não é isso? Limites servem para ser superado. Se eu tenho um limite, eu tenho que superá-lo e eu tenho que estudar uma forma de superar esse limite. O segundo passo é se convencer de que para superar as limitações é necessário que você as enfrente. Então você não pode deixar simplesmente que o limite te vença. Você precisa enfrentar. Eu tenho esse problema e eu preciso resolver. Eu só vou me eleger se eu resolver esse problema. E eu preciso enfrentar o problema de frente. Não dá para deixar para depois, eu não posso deixar para a próxima eleição, não dá para ficar brincando de ser candidato. Eu conheço gente que brinca de ser candidato. Eu conheço gente que brinca de participar de eleição. E aí, ano após ano, você participa da eleição, tira poucos votos, e vai de novo, e foi, até chegar um tempo que você diz, e eu vou continuar me elegendo, nem que eu tenha que morrer tentando. Morro tentando, vocês conhecem bem esse jargão, mas eu não desisto. Adianta isso? Não é melhor se eleger do que ficar tentando a eleição? Eu acho melhor. Eu, se fosse candidato, gostaria de me eleger na primeira candidatura. Primeira vez que me lançasse, eu já queria estar eleito. Porque eu acho chato você correr, pedir voto e todo o desgaste de uma eleição. A grande maioria das pessoas emagrecem numa eleição, As candidatas mulheres vão adorar isso, porque a mulher nunca está satisfeita, com o peso dela. Então, durante a eleição, vão emagrecer, vai todo mundo ficar magrinha, Os homens emagrecem. E aí, no final, você, depois de tanto sacrifício, não se elege? Adianta isso? Não adianta. Então, é importante que você enfrente os teus problemas. Terceiro passo. Saber que as limitações atuam em todas as áreas da nossa vida. Eu já meio que falei sobre isso para vocês. Elas podem ser inúmeras, as tuas limitações. O que você precisa fazer? Identificá-las. Você precisa saber quais são as tuas limitações. Gente, eu já li um livro que eu acho que vários de vocês leram também. A Arte da Guerra. Quem já leu aqui? Muito bem, alguns já leram. Todo mundo que vai entrar numa campanha política precisa ler esse livro. Ah, o livro fala de política? Ele fala de estratégia. Ele fala de como que você vence uma guerra. Ele fala de guerra militar, mas, para mim, a gente só tem de diferença aqui as armas e a maneira como se utiliza elas. Mas uma campanha nada mais é do que uma guerra. É uma guerra. E você precisa chegar no final vencedor. Tem uma frase desse livro que diz o seguinte: se você conhece o teu adversário, mas não se conhece, para cada vitória você vai sofrer uma derrota. Mas se você conhece o teu adversário e você se conhece, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Isso significa que é importante que você se conheça, que você conheça as tuas limitações. Eu digo que conhecer as tuas limitações, conhecer o teu potencial, mas as tuas limitações, ela é ainda mais importante do que conhecer o teu adversário. Primeiro você se conhece, depois procura conhecer o adversário.
Se você tem esses dois conhecimentos, batata, você está caminhando a passos largos para poder ser eleito. O quarto passo é que nossas limitações muitas vezes estão vinculadas às nossas tarefas, às vezes ao nosso trabalho. Eu sou empresário. Eu sou professor. Eu sou policial. Eu sei lá, eu não tenho tempo para poder me lançar numa campanha eleitoral. Quantos aqui já pensaram isso? Minha profissão me deixa difícil, vai tornar um pouco difícil eu me lançar candidato. Alguém aqui já pensou isso? Não? Ótimo, maravilha. Mas muitas pessoas pensam nisso. Muitas pessoas que eu convidei para poder fazer parte de um grupo, para poder, num determinado momento, ser candidato, especialmente mulheres, muitas deram como desculpa o fato de que as tarefas do dia a dia, as suas atribuições, as impediam, por exemplo, de lançar o nome como candidato a vereadora, candidato a deputada, candidato a qualquer cargo eletivo. Então, isso é uma coisa também que é importante que você conheça, né? O quinto passo, aquele que tiver menos limitações, certamente vence. E quem é que tem menos limitações? Quem conhece, quem identifica as suas limitações e dá um jeito de superar. Então, o primeiro exercício que você precisa fazer, nesse caso específico, é conhecer as suas limitações, saber exatamente onde é que você está com problema e, a partir daí, então, você começar a superar um a um. Gente, não tem erro. O que mais faz com que a gente perca a eleição somos nós mesmos, por incrível que pareça. Não é o nosso adversário. Não é o povo que... todo candidato que acha que vai ter 2.000 votos e tem só 1.000 e acaba não se elegendo, ele chama o eleitor de traíra, né? Esse eleitor é tudo traíra, né? Todo mundo de traíra. Não é isso, é você que não soube conquistar adequadamente aqueles votos, né? Acontece demais isso a cada campanha. O próximo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre posicionamento de campanha. Como é que você vai posicionar a tua campanha? E aí muita gente se pergunta o seguinte, mas o que é posicionar a campanha? Alguém aqui também já ouviu falar num outro termo chamado bandeira de campanha? Alguém? É a tua bandeira. É a maneira como você vai se mostrar para o teu eleitor enquanto candidato. Que tipo de propostas você vai defender? Qual vai ser a tua principal, vamos assim dizer, a tua principal bandeira? Qual vai ser, nesse caso, as tuas principais propostas? Em torno de que vão girar as tuas propostas? É meio complicado se você começa a prometer todas as coisas. É possível alguém cumprir todas as promessas possíveis de uma campanha política? Não é. Eu não conheço, ao longo de 22 anos que eu trabalho com campanha eleitoral. Comecei a trabalhar com campanha eleitoral em 98. E de lá para cá, eu não conheci nenhum candidato que tenha vencido as eleições e tenha cumprido 100% das propostas que fez. É por isso que é tão importante você ter propostas que sejam palpáveis, factíveis, executáveis, mas que sejam propostas também que toquem o coração do eleitor. Porque o voto ele é muito mais emocional do que racional. Vocês sabem disso, né? O voto ele é muito mais emocional do que racional. Algumas pessoas votam com a razão, mas muitas pessoas, a grande maioria, vota com o quê? Vota com o coração. Por isso que, ano após ano, existem pessoas que brigam por conta de política. Por isso que a gente vê nas redes sociais aqueles que defendem a esquerda e aqueles que defendem a direita. Os esquerdopatas e os bolsomínios, né? Como assim se diz? É lógico, tem muita gente que não se considera nem esquerdopata, nem tampouco bolsomínio. Ele simplesmente tomou a decisão de votar ou na esquerda ou na direita, sem necessariamente pegar esse rótulo, né, que foi criado. Mas o rótulo foi criado justamente por conta das emoções que afloram nas pessoas em relação à campanha eleitoral. Então é muito importante que quando você posicionar a tua campanha, você pense o seguinte, será que eu consigo tocar o coração do meu eleitor com essa bandeira de campanha? Vamos falar um pouco sobre isso então agora. Bem, a primeira coisa que nós precisamos saber, né, e fazer sobre
posicionamento de campanha, né, é que você saiba como você é conhecido na sua cidade. Por quê? Porque você vai posicionar a campanha de quem? A tua. É o teu nome. Vai um número junto lá, no caso de vocês, esse número começa com 17, né? 17, 123, 17, 007, 17, 777, 17, 444 e por aí vai. Cada um aqui vai ter um número diferente. Esses dias eu vi o 17, 456, né? Que alguém aí já disse que já vai escolher esse número. Ok. Mas o número em si, ele vai estar atrelado ao teu nome. O número no outro ano pode estar no nome de uma outra pessoa. Então é o número que importa? Nesse momento, para posicionar a campanha? Não. O que importa é o teu nome. E como é que você é conhecido? Como é que as pessoas enxergam você? Como é que as pessoas vão ver você enquanto candidato? Então você precisa saber disso, né? Mas você também precisa saber que os outros candidatos podem concorrer para posicionar suas campanhas da mesma forma que você. Então isso é uma outra coisa que você precisa ter em mente. Esses dias, uma pessoa da Bahia entrou em contato comigo, né, pelo e-mail, e me perguntou o seguinte: Janos, eu quero posicionar a minha campanha falando da força da mulher. Eu digo, ok. Como é que você quer posicionar a sua campanha? Ela disse, quero falar da força da mulher. Eu digo, essa parte eu já entendi. Mas exatamente do quê? De que tipo de força? Qual a parte da força da mulher que você quer abordar? Não, o fato da mulher ser forte, da mulher ser guerreira, da mulher ser a mulher, ela tem dois turnos de trabalho, quando ela trabalha fora de casa e depois tem que trabalhar dentro de casa, e que a mulher precisa entrar na política porque ela é forte. Eu falei para ela, olha, isso não é posicionamento de campanha. E vou te dizer mais, vai aparecer pelo menos uma meia dúzia de pessoas aí na tua cidade com o slogan, a força da mulher na política. Então, assim, procura fugir do lugar comum. Procura fugir daquilo que é óbvio. Procura fugir daquilo que todo mundo vai. Porque senão você vai ser só mais um. Quantos aqui tem menos de 30 anos? Aqui, vamos ver, os que estão aqui, beleza. Aí você diz assim, eu sou jovem, a força jovem na política. E aí, vai ter pelo menos uns 10 com o termo a força jovem. Ano após ano, eu vejo o slogan, a força jovem na política. Você não vai identificar a pessoa com isso, né? Agora eu vou utilizar aqui um jargão que todo mundo vai saber qual é. Vocês podem até falar para mim aqui, não tem problema não. Pior do que tá não fica. O Tiririca, não é? É o Tiririca. Olha como ele foi inteligente. Não sei nem se foi ele que fez esse slogan, mas ele posicionou a campanha dele de forma que ele poderia posicionar de forma humorística. Por quê? Porque ele é um palhaço. Essa é a profissão dele, ele é um humorista. Então, ele posicionou a campanha dele aí ele vai se elegendo, se reelegendo, ano após ano. Então, é importante que você tome cuidado para não querer posicionar a tua campanha de uma maneira que os outros vão posicionar, né? Os empresários aqui, tudo pelo empresariado. Tudo o quê? Então, é importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre slogan, vocês vão saber como é que a gente formula um slogan de campanha de forma que ele possa ser um pouco mais convincente e que ele não caia no lugar comum, que ele não seja mais um slogan que ninguém vai prestar atenção nele, ok? Mas sobre posicionamento, como é que a gente vai posicionar essa campanha então? Vamos lá. A resposta, ela é ao mesmo tempo simples e complexa e eu vou dizer para vocês por que que é. Porque você precisa de técnica. Para tudo que você vai fazer na vida tem que ter técnica. Não se faz nada de qualquer jeito, né? Eu quero saber, por exemplo, aqui eu vou conversar com vocês, eu quero saber a profissão de alguns de vocês aqui. Você, qual a sua profissão? Psicóloga? Beleza. Como psicóloga, eu não sou psicólogo. Então, suponhamos que esse meu amigo aqui na frente, ele queira conversar comigo, porque ele está passando por alguns problemas e ele precisa de um acompanhamento psicológico. Na sua opinião, você acha que eu tenho condições de ajudá-lo tão bem quanto você?
É claro que não. Sabe por quê? Porque ela passou 5 anos na faculdade estudando a técnica para se fazer isso. Aí vem eu aqui, do nada, e digo, não, eu sou um excelente ouvinte e sou um excelente conselheiro também. Então você fala que eu te escuto, né? Fala que eu te escuto e vou te ajudar. Será que vai? Será que vai adiantar? Né? Nós temos ali o Bruno. Você me contrataria, Bruno, para eu poder produzir todas aquelas delícias que você serve lá no seu restaurante? Por quê? Porque ele nunca ouviu falar que o Janus seja cozinheiro, seja chefe de cozinha, né? Ele conhece o Janus professor, o Janus palestrante, o Janus advogado, mas ele não conhece o Janus chefe de cozinha, porque eu não o sou, né? Ia dar ruim o negócio na cozinha do camarada, porque falta técnica. E para você posicionar a tua campanha, a mesma coisa, você precisa de técnica, né? Então a primeira informação que o candidato precisa ter em mente é que o posicionamento correto da campanha não depende exclusivamente da tua vontade. Não é porque você quer, é o que você precisa. Quem diz isso muito são os pais para os filhos, né? Não vou dar o que você quer, eu vou dar o que você precisa, com um posicionamento de campanha do mesmo jeito. Não é do jeito que você quer, é do jeito que você precisa e do jeito que é possível. Para algumas pessoas, determinados posicionamentos, eles são praticamente impossíveis, e daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, né? Depende da vontade de quem mais? Da vontade do eleitor. É ele quem vai dizer como é que você vai posicionar a tua campanha, porque é ele que vai votar. Já ouviram aquela frase, o cliente sempre tem razão? Peguem essa frase e tragam ela para a tua campanha e você vai entender o porquê que é o eleitor que manda no teu posicionamento de campanha. Porque você precisa convencer o eleitor. E qual é o melhor posicionamento para convencer o cara? É justamente isso que você precisa saber. E aí você precisa fazer o quê? Você tem que descobrir isso. Ah, como é que esse cara pensa? Que tipo de posicionamento eu preciso desenvolver para eu conseguir atrair a atenção desse camarada? Para eu conseguir fazer com que ele vote em mim? O que é que eu tenho que fazer? Então, a melhor maneira de descobrir isso é você perguntando. E você pergunta para quem? Para o próprio eleitor. É por isso que as campanhas de vereador, de deputado estadual, elas são tão difíceis. Porque, em regra, quem participa dessas campanhas não tem muito dinheiro. E para se fazer uma pesquisa, para você perguntar isso para o eleitor, se você não utilizar de muita criatividade, você vai precisar utilizar de muito dinheiro. Uma pesquisa é cara. Uma pesquisa bem feita, uma pesquisa bem organizada, ela não custa pouco dinheiro. E aí vai precisar, basicamente, que você ou disponha de muita criatividade, ou disponha de muito dinheiro para fazer isso. Mas é a melhor maneira que você tem de perguntar, né? A melhor forma de perguntar é através de uma pesquisa de diagnóstico, tá bom? Tem que perguntar isso. Você até pode perguntar o porquê ser importante posicionar a tua candidatura, mas uma candidatura posicionada de forma correta passa a ter uma identidade. E ela se diferencia das outras candidaturas. Vamos aqui falar de algumas candidaturas que foram bem posicionadas, né? A nível nacional, nós tivemos, vamos começar com o presidente Bolsonaro. Ele foi um cara que posicionou muito bem a sua candidatura. Ele começou a fazer isso ainda na pré-campanha, né? Aí alguém diz, não, na pré-campanha não, porque na pré-campanha já estava aí quase na campanha. Não. Pré-campanha é todo aquele tempo que vem antes da campanha. Ah, mas ele começou a falar isso há 3 anos atrás. Ok, pré-campanha. Ele já estava em pré-campanha. Ou vocês acham que não? Já estava. E ele posicionou a candidatura dele de forma a militar contra a esquerda, colocar a esquerda como a grande vilã que destruiu boa parte do Brasil. O problema da corrupção jogou a culpa também na esquerda. Começou a falar de bandido de forma, vamos assim dizer, utilizou termos um pouco duros para falar de bandido. Bandido
Quem é que gosta de bandido aqui? Alguém aqui tem simpatia com bandido? Né? Alguém daí que está me acompanhando tem simpatia com bandido? Ninguém tem. As pessoas não gostam. Nem a direita nem a esquerda gosta. E o que ele prometeu contra os bandidos? Perseguir. Perseguir, botar na cadeia, enfrentar, dar para o cidadão a possibilidade de se defender do bandido. E aí todo mundo que é armamentista já escolheu logo um candidato a presidente. Eu vou dar fuzil na mão dos fazendeiros. Ele prometeu isso. Vou liberar o porte de arma para todo mundo. Prometeu isso também. E aí as pessoas que querem se defender de bandido, né, quer ver mais um CPF cancelado, como se diz, né, já ganhou essa turma aí. Utilizou nas redes sociais os memes. E isso chamou a atenção de quem? Dos jovens. Aqueles memes ali chamou demais a atenção dos jovens. E ele foi, aos poucos, posicionando uma cara para a sua candidatura. Né? Posicionou muito bem, fixou muito bem o eleitorado, veio com pouquíssimo dinheiro, ganhou uma eleição presidencial num país em que a quantidade de dinheiro para se ganhar uma eleição para presidente é enorme. Ele ganhou com uma quantidade irrisória de dinheiro. Por quê? Porque soube posicionar bem a sua campanha. O governador de vocês, a mesma coisa. Como é que ele posicionou a campanha dele? Utilizou a imagem do presidente, pegou uma carona nisso aí, prometeu também acabar com a corrupção, não sei se o povo acreditou muito, mas ele prometeu, e ele foi eleito. E muita gente no país todo posicionou a campanha, por exemplo, muitos deputados federais, tem lá, por exemplo, o Kim Kataguiri, né, lá de São Paulo, um japonesinho, né? Ele posicionou a campanha dele batendo na esquerda. Batia muito. A deputada Joyce Hasselmann batia demais na esquerda. E todo mundo que odiava a esquerda já tinha ali um candidato, uma candidata, para poder votar. Posicionamento de campanha. Então é importante que você saiba poder fazer esse posicionamento, né? É com certeza a providência mais importante a ser tomada antes mesmo de iniciar a própria pré-campanha. É você posicionar a sua campanha. É as pessoas saberem por que é que você é candidato, em cima de que você vai bater. Teve uma deputada federal do estado do Paraná que ela perdeu o filho num acidente de carro. Parece que foi, inclusive, um político que matou o filho dela. Estava numa velocidade horrível, bateu no carro dele, não sei como é que foi, e ele veio a óbito. E ela, durante muito tempo, brigou com isso, até que ela decidiu entrar para a política para enfrentar as pessoas que haviam matado o filho dela. Excelente ideia. Mulher, mãe, perdeu o filho num acidente e disse, olha, eu não estou conseguindo colocar atrás das grades os assassinos do meu filho. Eu vou entrar para a política para colocar atrás das grades os assassinos do meu filho e os assassinos dos filhos de vocês, vocês que já perderam. E se você, mulher, algum dia vier a perder, eu também vou lutar por você. Pronto. Posicionou a campanha dela. Quem estava com pena dela votou nela. Quem queria vingança contra o político que matou o filho dela votou nela. As mulheres que se viam representadas por uma mulher que sofria tanto votou nela. E aí você teve ali uma quantidade absurda de votos e a mulher foi eleita, acho que já foi até reeleita. Né? Acho que ela se elegeu a primeira vez em 2014 e foi reeleita agora em 2018. Bom posicionamento de campanha, posicionamento adequado. Né? E você vai posicionar como atua? Primeiro, faz a pesquisa de diagnóstico. Segundo, identifique os principais problemas que afetam a vida do teu eleitor. No caso do município, qual é o principal problema ali daquele bairro? Procura posicionar a tua campanha em cima, sei lá, de 2 ou 3 tipos de coisas diferentes no máximo. O ideal é que seja um assunto principal e outros assuntos, vamos assim dizer, adjuntos, né? Que você tenha um assunto principal para poder diagnosticar, para você criar a tua bandeira de campanha. É importante que você tenha um tema principal e outros que venham agregar a ele. Mas para isso é importante que você entenda o que afeta o teu eleitor. Discurso, é importante que o teu discurso
ele toque o coração do eleitor. Não adianta você ser racional demais. Não adianta você querer tocar só aqui. Você tem que tocar aqui. O que esse eleitor deseja? Onde ele mora? Qual é o principal desejo dele? E aí, por exemplo, nós temos, inclusive aqui no meio de vocês, algumas pessoas que vão fazer campanha principalmente num único bairro. Vai pedir voto em outros bairros? Vai. Mas algumas pessoas aqui, elas vão focar num bairro só para poder defender os interesses daquele bairro. Isso é ao mesmo tempo interessante, pode dar muito certo, mas também pode ser um tiro no pé, e eu vou falar disso mais na frente. Né? O porquê de você concentrar a tua campanha num lugar só. Porque se os adversários sabem disso, eles vão fazer o quê? Eles vão lá tentar destruir a tua campanha. E fica mais fácil, eles já sabem onde é que estão os teus votos, né? Como eles não estão espalhados, fica mais fácil destruir os teus votos, que eles estão todos num lugar só. Então, é ao mesmo tempo uma boa estratégia, mas uma estratégia muito arriscada. Se der certo, está eleito. Mas se os adversários resolverem lá mexer nos teus votos, e eles vão tentar, aí você vai ter problemas. Mas é muito importante que você crie, então, essa conexão. Algumas pessoas criam essa conexão de forma engraçada, não é? Aqui em Roraima, por exemplo, no passado, já teve um vereador que também foi deputado, chamado Chico Doido. E eu vi procurando aqui na internet, eu vi que ele tinha uns slogans engraçados de campanha. Por exemplo, eu sou é doido. Né? Chico Doido, eu sou é doido. Me chame de doido, mas não me chame de ladrão. Né? Ele posicionou a campanha dele com um foco meio humorístico, voltado para a população mesmo de baixa renda, criou uma imagem lendária sobre ele, né? Algumas histórias, por exemplo, que eu já ouvi sobre ele, não vi, né? Mas eu já ouvi falar de algumas histórias de que alguma pessoa, sei lá, pediu uma botija de gás, ele ia na casa dele, pegava a botija de gás e entregava para a pessoa. Uma pessoa pediu telha para ele, ele mandou descobrir a varanda da casa dele e deu as telhas para a pessoa. Então, esse tipo de coisa meio que rodou aqui na cidade, e as pessoas que tinham aquele voto de protesto, se é de votar em qualquer um, se é de votar em branco, eu voto no Chico Doido. É o mesmo voto que elegeu o Tiririca, lá no estado de São Paulo. É o mesmo voto que elegeu um monte de gente Brasil afora. Pessoas que posicionaram a campanha, sabe, de uma forma bem adequada. Agora, lógico, é sempre muito arriscado você fazer esse tipo de posicionamento de campanha. Por quê? Porque ela não cabe para muita gente. Cabe, às vezes, para 1 ou 2 em cada eleição. Então, é importante que você posicione de forma mais profissional a tua campanha e não de uma forma tão emocional como questões humorísticas ou, sei lá, outras mais que possam surgir aí. Olha o exemplo do Fernando Collor de Mello em 89. Né? Alguns aqui são muito jovens, não vão lembrar do Fernando Collor de Mello em 89. Mas em 1989, o Fernando Collor de Mello, que era governador do estado das Alagoas, veio candidato a presidente da República. Mas antes, o que ele fez lá em Alagoas? Ele caçou um monte de servidor público que ganhava dinheiro além da conta, né? E ele começou a caçar esse povo e demitir. E aí, o nome que ele deu a esses servidores públicos, quem lembra? Marajá. O caçador de marajás, né? Eu, na época, tinha 13 anos de idade. Eu não sabia do que ele estava falando. Marajá, para mim, era uma figura lendária que existia lá para o rumo do Oriente, né? Mais especificamente, se eu não me engano, na Índia. Tenho nem certeza se é. Mas eu fiquei pensando, mas por que ele caça, né? Os marajás? Eu via na época em desenho animado, o marajá tal, o marajá... E aí, na época eu não compreendia isso direito, mas eu via as pessoas falando, eu vou votar no caçador de marajá, no Fernando Collor. E assim, ele posicionou a campanha dele em cima de uma atitude que ele fez enquanto governador. Veja, ele era governador de um estado pequeno, Alagoas é um estado pequeno, é uma população pequena,
Alagoas, no cenário nacional, não influenciaria em nada numa eleição para presidente da República, mas ele se tornou nacionalmente conhecido por conta do termo O Caçador de Marajá. E ele posicionou a campanha dele em cima disso, né? Então, muito bem, já coloquei aí para vocês, né? Ele criou isso aí, caçou aí esses servidores públicos com salários muito grandes e acabou ganhando a simpatia da população por isso. O candidato ele precisa vincular o motivo da candidatura com a solução do problema diagnosticado. Então, por que eu sou candidato? Porque eu quero resolver aquele problema. Por que é que eu quero ser vereador? Porque eu quero abrir as portas da Câmara para os eleitores. Porque eu quero que as pessoas tenham acesso aos vereadores. Eu vou lutar para que cada cidadão que chega na Câmara seja recebido por alguém. Que tenha pelo menos um vereador de plantão para poder receber as pessoas. Se não tiver ninguém na Câmara, vai ter que ter um vereador. E esse está responsável por receber todo mundo naquele dia. Não sei. É uma proposta que surgiu aqui na minha cabeça agora, que é absurda, mas é só para exemplificar para vocês que vocês podem falar sobre isso. Alguém que perdeu o filho para uma doença por conta de um tratamento errado no hospital. Não, eu vou trabalhar para que os postos de saúde façam o atendimento adequado da atenção básica em cada bairro, porque o meu filho morreu porque não foi atendido ali adequadamente no posto de saúde da prefeitura. Eu, enquanto vereador, vou cobrar isso. E o prefeito ou a prefeita vai ter que dar um jeito, vai ter que se virar, porque eu vou fiscalizar, eu vou ficar em cima, eu vou atormentar a vida do executivo. E muita gente que se encontra nessa situação e que deseja a mesma coisa que você tem uma tendência muito forte a ganhar o voto dessa pessoa, né? Então, muito bem. Seguindo esses passos, a sua campanha adquirirá um fator muito importante, que é foco. Quando você tem algo no que focar, você vai falar sobre isso, né? Vai falar, até que você convença as pessoas de que aquilo realmente é muito importante. O foco na campanha, ele é algo muito necessário. Com isso, você vai chegar à tua tão sonhada vitória quando você tem, então, uma campanha bem posicionada. Agora, gente, como é que eu vou posicionar a minha campanha? E aí eu volto lá atrás, quando eu disse para vocês que você é um fator muito importante. Suponhamos que você é uma pessoa tímida. Não adianta você querer focar a tua campanha e começar a tua campanha sendo uma pessoa extrovertida. Você vai fazer merda, vai falar besteira e você vai se queimar. Se você é uma pessoa tímida demais e de repente você quer trazer uma bandeira de campanha que só poderia ser muito bem carregada por um candidato extrovertido, e aí você vai tentar se transformar em alguém extrovertido de uma hora para outra, isso vai ser problema para você. Ah, eu não estou entendendo o que você está falando. Suponhamos que você queira se tornar num candidato brigão, que xinga os outros e que manda o pessoal para aquele lugar, e que dá entrevista polêmica, e que você, sabe, enfrenta os teus adversários, enfrenta quem tem mandato. As pessoas tímidas conseguem fazer isso? Com facilidade? Não consegue, gente. Não consegue. As pessoas tímidas não gostam de briga. Elas não querem, elas são tímidas, não conseguem nem levantar o tom de voz. E aí, de repente, ela vai querer assumir um papel como esse, o que vai acontecer com ela? Ela vai estar dando um passo maior que a perna. Por quê? Porque não é do perfil dela fazer isso. E aí, automaticamente vai falar besteira, vai fazer besteira e vai queimar a sua campanha. Então é importante que você tenha esse cuidado. Observe o teu perfil, veja se a bandeira que você vai escolher para a tua campanha é adequada com a tua personalidade. Porque senão você vai ter que mudar muito de personalidade para poder tentar carregar uma bandeira que você não dá conta de carregar. Então é importante que você tenha cuidado com isso, beleza? Vamos partir aqui para o próximo assunto, que é a imagem do candidato. Como é que você tem que se comportar enquanto candidato? Gente,
desculpa falar para vocês aqui, eu sei que nós temos aqui só pré-candidatos ou os coordenadores, e aí nesse momento eu falo principalmente para os coordenadores de campanha, para quem vai andar do lado do candidato. Você precisa ter coragem de dizer para o teu candidato que a imagem dele está ruim, que ele precisa melhorar a imagem dele, que ele precisa colocar uma roupa adequada, que ele precisa se vestir de uma forma adequada, que a esposa dele ou que o esposo dela precisa acompanhá-la de uma maneira adequada também. É meio complicado essa questão da imagem. O candidato precisa se preocupar com isso, porque as pessoas, elas votam muito naquilo que vê. Elas votam muito naquilo que vê e elas acreditam muito naquilo que elas estão vendo. E dependendo da maneira como você se apresenta, isso pode ser, como se diz, uma grande queimação para o candidato. Então vamos lá. Por que que a imagem é tão importante? Eu coloquei esse aviãozinho aqui, porque eu quero saber de vocês o seguinte: como é que você quer ser visto pelo teu eleitorado? Como é que você quer que a tua campanha seja vista? Nessa posição, subindo, ganhando cada vez mais adeptos, ganhando cada vez mais eleitores, ganhando engajamento, sendo falado na cidade, as pessoas falando o teu nome, ou você quer ver o teu aviãozinho, a tua campanha desse jeito, né? Em baixa, caindo, ninguém falando de você, e quem fala, fala mal. Quem fala, fala com desdenho, sorrindo, fazendo piada com o teu nome. Quantas e quantas pessoas se lançam candidato e viram piada? Quantas e quantas pessoas viram piada? Porque simplesmente são figuras totalmente estranhas, né? Então, assim, em alta ou em baixa vai depender muito do tipo de imagem que o candidato construiu no meio em que ele transita. Então, isso realmente é muito importante. Como é que as pessoas elas veem você? Se você quer entrar para a política, você precisa pensar em construir uma imagem de longo prazo. E aí é que eu quero dizer para vocês. Quando eu disse imagem aqui, eu não estava falando só de roupa. Aliás, eu não estava falando de roupa, eu não estava falando de sapato, eu não estava falando aqui do teu carro. Eu estou falando aqui da tua personalidade, de como é que as pessoas enxergam você, de que maneira que você está construindo o teu nome, como é que você é visto no meio do teu município, como é que as pessoas acreditam em você. Você é alguém que gera confiança nas pessoas? Você é alguém que as pessoas podem contar? Porque a grande realidade é que ninguém quer dar um voto para alguém com quem não se pode contar. Por que eu vou votar nesse cara? Eu voto nele, ele vai ser eleito, ele não vai deixar nenhum passar na frente da casa dele, porque ele vai mandar colocar aquelas barricadas ali, e não entra carro, não entra ninguém, e a gente não consegue nem chegar na pessoa. Será que as pessoas votam em gente assim? Em gente que vira as costas para os outros? Em gente que só fala contigo quando precisa? Quando não precisa, finge que não te vê? Alguém conhece gente assim? Eu conheço. Eu conheço gente que quando precisa de ti, ô meu amigo, rapaz, quanto tempo, com saudade de você, né? Ali na hora não diz nada, no dia seguinte ele te liga. Ô rapaz, e aí, tudo bom? A gente se encontrou. Pois é, eu queria te pedir um favor, né? Tem muito isso aqui, não tem? Pois é, e isso tem no mundo todo, não é só aqui não. No mundo todo as pessoas agem assim. Então, se você é candidato, mas você é uma pessoa que não se interessa por pessoas, se você só se interessa em se dar bem, se você só se interessa em conseguir alguma coisa das pessoas, mas não consegue ser recíproco, não consegue dar nada em troca, você está construindo uma péssima imagem, tá? É importante que o candidato não crie uma imagem muito distante da sua personalidade. Isso aí é uma coisa que eu já disse para vocês, né? É do seu modo normal de agir. E aí existem dois motivos para isso. Primeiro, fica muito complicado para uma pessoa representar um papel o tempo todo. Uma hora a máscara vai cair. O que significa? Significa que você não pode, de uma hora para outra, ser uma pessoa sorridente, alegre e cumprimente todo mundo, independente de qualquer coisa. Por exemplo, a minha filha, ela quando anda comigo, ela fica um pouco aborrecida. Ela fica incomodada às vezes, porque eu, por onde passo, é cumprimentando todo mundo, né? E aí, tudo bom? Olá, tudo bem? Oi, e aí, como é que você está? E aí, às vezes eu estou sentado no lugar e as pessoas chegam para poder me cumprimentar.
por conta do fato de que eu sou realmente uma pessoa muito conhecida. Muito bem. E isso deixa ela um pouco incomodada. Imagina que eu não fosse uma pessoa tão conhecida e que eu fosse uma pessoa que eu não cumprimentasse os outros. Essa semana mesmo, a gente estava andando de bicicleta, eu vi um grupo de amigos ali, inclusive um promotor de justiça que trabalha num outro estado, a gente fez faculdade de Direito juntos, e aí, de repente, eu passando ali por ele, vi que ele estava ali na calçada junto com a sogra, que também é minha amiga, a sogra dele, e eu resolvi parar a bicicleta para poder falar com eles. E a minha filha me acompanhava nesse pedal. Falei, filha, parei um pouquinho que eu quero falar com os amigos aqui. Ela pedalou um pouco mais à frente, parou e ficou um tanto quanto impaciente me esperando. Eu fui, cumprimentei ali todo mundo, conversei com as pessoas, né? Me despedi e continuei pedalando. Quando eu passei por ela, ela disse assim, bastava dar um oi, não precisava parar, né? Por que ela disse isso? Porque incomoda. Faz parte da minha natureza parar e conversar com as pessoas. Mas se não fosse assim, as pessoas iam achar estranho. Eu não falo com ninguém, passo por todo mundo, às vezes até finjo que não conheço ou finjo que não vi. Tem muita gente que vê a gente na rua e as pessoas são tão envergonhadas que elas vêm ali, aí elas fingem, aí vira, pega o telefone, coloca o telefone no ouvido e baixa a cabeça e vai falando e passa por você. Elas têm vergonha de te cumprimentar. Aí chega na época da campanha, cumprimenta todo mundo, conversa com gente que ela nunca viu como se fossem melhores amigos, e os amigos que sabem que ele não tem costume de cumprimentar ninguém, vai começar a ignorar isso. Olha aí, ó. Nunca falou comigo. Tem 10 anos que eu conheço essa pessoa, falou comigo umas 3, 4 vezes na faculdade, no trabalho, agora fala comigo como se fosse meu melhor amigo. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Você mudar de atitude muito rápido assim, isso vai gerar uma imagem negativa. Ah, você está me dizendo então que eu não preciso falar com as pessoas? Não. Você precisa falar. Mas você tem que ter um pouco mais de controle na hora agora de falar com as pessoas. É importante que você tenha um motivo para falar com elas. É importante que, se você vai falar para pedir voto, então você chegue lá e diga, olha, eu sou candidato e vim pedir teu voto. Se ela disser, olha, você nunca falou comigo, é porque eu nunca fui candidato. Né? Ok, eu tenho a obrigação de falar com você agora, eu sou candidato, eu não tinha um motivo antes, agora eu tenho, e talvez eu tenha um motivo para continuar conversando com você depois, mas é importante que você seja sincero e que você não queira enganar as pessoas, você não engana. Ah, agora eu sou o mais, a pessoa mais gentil, eu sou o mais extrovertido de todos agora, nunca falei com ninguém. Então, isso meio que vai queimar você. Qual é o melhor? É você agir assim sempre. Ah, mas eu sou tímido. Esqueça a timidez. Lembra que nós falamos lá atrás que você precisa superar os limites? Um deles é a timidez? Então, supera a timidez e cumprimenta as pessoas. Ainda que você não seja aquela pessoa espalhafatosa, fanfarrona, que fala, meu amigo. Não, cumprimente as pessoas, dê um sorriso para as pessoas. Elas vão lembrar disso lá no futuro. Se você não der o sorriso, elas vão lembrar também. Então é importante que você saiba fazer isso aí. O seu discurso e as suas propostas, elas devem coincidir com a tua imagem. Imagine uma pessoa muito tímida, querendo enfrentar a bandidagem no seu município. Alguém que fala baixo, né? Pois é, pessoal... Imagine agora que vocês que estão aqui sejam os eleitores. Estamos numa reunião, eu sou o candidato. Pois é, nós estamos aqui e eu quero dizer para vocês que nós vamos enfrentar com muita força a criminalidade na nossa cidade. Não é? Tem muito crime, ninguém aguenta mais. E eu vou ser um vereador muito atuante para enfrentar os bandidos. Não vou? O que vocês acham? Né? Os bandidos vão me bater, não vão? Se eu falo desse jeito, as pessoas vão acreditar em mim? É claro que não. Então, se eu sou uma pessoa tímida, eu preciso escolher um discurso que não contradiga o que eu estou querendo dizer.
Alguém acreditaria que alguém falando com essa voz vai enfrentar a bandidagem? Não vai. Agora, se você fala, olha, nós vamos enfrentar os bandidos aqui nesse lugar, viu? E eu vou andar armado também. Se eu pegar negro no meio da rua, eu vou meter tiro. Vou ser mais um policial, vou poder andar armado. E eu vou querer trabalhar para que vocês também possam ter uma arma. Vou conversar com a Polícia Federal, vou conversar com os órgãos de controle, vamos tentar fazer com que as armas cheguem em Boa Vista, de maneira que todo mundo possa ter acesso. O município, vamos aqui votar uma lei para o município subsidiar 50% do valor da arma do cidadão. Ah, beleza! Olha aí, você falou com convicção, com um jeito de quem estava querendo dar um tiro em alguém, né? Aí as pessoas vão começar a achar que você está falando a verdade. E assim é na saúde, assim é com a educação, né? Pode, por exemplo, um agricultor falar que vai fazer muito pela saúde se ele é semi-analfabeto? Eu estou falando do agricultor que é semi-analfabeto, tá? Hoje em dia nós temos um monte de agricultores que são doutores. O cara é doutor em engenharia agronômica, em alguma coisa lá, e ele é agricultor. Eu estou falando do cara que é semi-analfabeto, que trabalha no campo. Aí ele diz assim, olha, eu vou fazer o melhor pela educação. Nós vai fazer o melhor pela educação. Você vai acreditar num cara desse? Se ele disser que vai fazer o melhor pela plantação de milho, eu acredito. Mas pela educação não dá. Não é? Aí você pega, por exemplo, um cara que foi pego, sei lá, 2, 3 anos atrás, foi servidor da saúde e foi alguém que desviou dinheiro dos respiradores, né? Esse respirador está dando o que falar no Brasil todo. Você vai acreditar que um cara desse vai fazer o melhor pela saúde? Ele já foi indiciado por desviar dinheiro na saúde. Então, assim, tem que ter um pouco de critério, né? Tem que ter um pouco de critério. Ah, eu sou psicóloga e vou trabalhar para que nós tenhamos núcleo de combate à doença mental no nosso município. A doença mental está alastrada, muita gente tem cometido suicídio, as pessoas têm adoecido com problemas de depressão e nós queremos combater isso. Um psicólogo tem autoridade para isso? Tem. Né? Quem é que não tem? Quase todo mundo que não seja psicólogo, mas um psicólogo tem. Então, ela pode falar disso com certa autoridade. E aí a imagem dela pode estar vinculada a esse discurso. Então é importante que exista esse vínculo. O vínculo não só de altura, ou seja, a maneira como você põe o teu discurso, a maneira como o teu discurso combina com você, mas também o teu tipo de formação, o teu tipo de conhecimento. Isso realmente é muito importante. Para construir uma imagem a longo prazo, suas atitudes no presente devem ser coerentes. Se você deseja ser um vereador, prefeito ou governador, você precisa agir hoje como vereador, prefeito ou governador. Você precisa ser alguém, precisa agir hoje pensando lá no futuro. Ah, não deu certo a eleição em 2020, mas eu sou conhecido como alguém que não dou muito sorriso para as pessoas, então vou começar a sorrir mais. Eu sou conhecido como alguém que tem vergonha de cumprimentar as pessoas, vou parar de ter vergonha de cumprimentar as pessoas. Não é? Vou parar de ter vergonha disso. Sou alguém que não visito muito os meus parentes. Tem um monte de parente na cidade, primo, tio. Nunca visito esse povo. Vou começar a visitar esse povo. Vou começar a convidar essas pessoas para vir à minha casa para um churrasco no final de semana. Vou começar a mostrar para essas pessoas que elas são importantes para mim. Os meus amigos, vou convidar também. Né? Vou marcar viagens, vou marcar encontros, vou promover algum tipo de evento que envolva muita gente. Você precisa estar o tempo todo na mídia e isso é importante, a maneira que você vai agir, beleza? Vamos lá então? Um alerta, não construa uma imagem muito diferente da sua personalidade. Você precisará passar muito tempo representando, foi aquilo que eu disse para vocês. Se tiver que fazer um trabalho de marketing para amenizar características indesejáveis, é melhor trabalhar em cima da verdade do que inventar um candidato que não existe. Ah, eu sou uma pessoa naturalmente zangada. Então, faça a sua campanha, tente amenizar um pouco a sua zanga,
tá? Gente zangada não chega muito longe, e procure mesclar isso com um pouco de humor. Bolsonaro é um cara zangado, mas ele transformou parte da sua zanga em humor na internet, não é? Corte rápido, faca, é Tramontina, aquelas respostas, né, no olho que ele dava do povo. Aquilo ali foi amenizando a imagem dele enquanto candidato zangado, mas ele é zangado. Mas ele também consegue fazer humor com, às vezes, o mau humor dele, né? Tem dia que ele está super mal-humorado. E aí dá de lapada no povo aí com vontade. Então, isso é importante que você saiba mesclar isso aí. Que você consiga construir a tua imagem que não seja uma imagem muito diferente. Eu não consigo ser muito extrovertido. Então, você precisa construir uma outra imagem. A imagem de alguém competente. A imagem de alguém compromissado. As pessoas gostam muito de gente compromissada. Querem um exemplo? Eu tenho um amigo que ele, como pessoa, gente boníssima, tá? Para ser teu amigo, conversar com ele, papo legal, marque um compromisso com ele às 8 da noite. Ele chega às 9. Peça para ele se comprometer em fazer alguma ajuda de caridade com alguém num determinado valor. Ele vai chegar com a metade. Né? Dê uma tarefa para ele, num trabalho conjunto onde muitas pessoas, cada um terá uma tarefa, dê uma tarefa para ele, ele vai chegar com uma desculpa. E esse camarada um dia foi candidato. Empreste dinheiro para ele, e ele tem problemas de devolver também. Um dia ele foi candidato. Né? Isso já faz muito tempo. E ele estava achando, na cidade onde ele foi candidato, que ia tirar 1.300 votos. Teve 190 votos. E ficou muito chateado, aborrecido, que o eleitor é traíra, que o eleitor é isso, que o eleitor é aquilo. Um dia, conversando comigo, ele falando mal do eleitor, eu tive que falar para ele. Falei, rapaz, sabe como é que as pessoas veem você? Eu vou te falar o que as pessoas falam. Eu sou teu amigo. Eu nunca emprestei dinheiro para ti, porque tu nunca me pediu. Mas se tu me pedisse, na minha cabeça, eu já ia dar. Porque todo mundo que já fez negócio contigo diz que tu é enrolado com dinheiro. Então, a notícia sobre o teu nome na boca de todo mundo que te conhece é que você é um cara enrolado com dinheiro. E outra, quando marcam um compromisso contigo, todo mundo já sabe que tu vai chegar atrasado. Ele pode contar que vai chegar depois do horário. Então você é um camarada que tem uma imagem de descompromissado e de enrolado. Gente que não cumpre com o que diz, nem com o que deve. Meu amigo, se você constrói uma imagem desse jeito, é muito difícil você se eleger. É muito complicado. Aí sim, você vai precisar de muito dinheiro para comprar voto. Porque ganhar voto você não ganha. Uma ou outra pessoa que não te conhece vota em ti. E isso foi o que algumas pessoas na época falaram. Rapaz, só vota no fulano quem não conhece ele. Porque quem conhece não vota. Né? E é verdade. Ele era meu amigo. Uma pessoa que eu gostava. Mas eu sabia que ele não tinha condições de ser um vereador. O que eu fiz? Votei num outro amigo que era mais compromissado. Eu tinha vários amigos candidatos, escolhi um e votei naquele que parecia ser alguém mais comprometido com a causa. Né? O que você faz soa tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você diz. Já ouviram essa frase? É uma frase muito conhecida. Aquilo que você faz, ela é muito forte. Ela é muito forte. O que você faz é muito forte. Não adianta dizer, eu sou uma pessoa compromissada, quando todo mundo sabe que você não é. É muito importante. Na prática, né, ela quer dizer aí que não adianta você dizer às pessoas que é alguém quando os teus atos dizem que você não é essa pessoa. Beleza? Vamos lá. Como organizar as nossas reuniões de pré-campanha? Muito importante também. Nós estamos aqui nesse momento ainda numa pré-campanha. Um dos princípios, né, mais importantes
para organizar as reuniões da pré-campanha é você fazer a tua segmentação, né? Ou seja, você precisa escolher as pessoas de um mesmo grupo para uma mesma reunião. Isso vai mostrar a todos os convidados que você conhece muitas pessoas do teu convívio. Gente, não entendi nada que você escreveu aí. Vou explicar aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui alguém que tenha muitos amigos na polícia militar. Então, faz uma reunião de pré-campanha, convida várias pessoas da polícia militar para aquela reunião. É bom, nesse momento, nós não estamos fazendo esse tipo de reunião. Estou falando aqui em momentos normais, em situações normais, tá? Essa situação agora, que é uma situação, você que vai estar assistindo esse vídeo aí em 2021, 2022, nós estávamos aqui no meio da pandemia do coronavírus, então ninguém estava fazendo reunião. Por isso que eu estou falando aqui para eles que essa questão de reunião é em situação normal, tá? Então esquece a questão do coronavírus nesse momento, né? Que quando vocês estiverem assistindo aí, provavelmente isso já passou, mas as reuniões em situação normal você faz assim, você convida pessoas de segmento. E aí você vai criar um elo psicológico, né? Vou emprestar aqui o termo aqui da psicóloga, entre as pessoas, porque ela foi convidada para uma reunião, mas você não disse que vai convidar os colegas dele para aquela reunião, você convidou uma pessoa, né? Qual é o teu nome? Marcos. Vamos supor que o Marcos seja da Polícia Civil. Vou convidar o Marcos para uma reunião hoje para falar que eu vou ser pré-candidato. Ele é meu amigo, meu conhecido, trabalhou comigo, estudou comigo na faculdade, trabalhou comigo no passado, foi meu colega de escola, não sei. Mas eu convidei o Marcos. Só que eu sei que o Bruno também trabalha na Polícia Civil. E eu ligo para o Bruno e digo, Bruno, vou ter uma reuniãozinha hoje lá em casa, eu estou pensando aí em me lançar candidato, mas eu gostaria muito do apoio dos meus amigos, eu queria saber da tua opinião e queria também a tua ajuda nisso aí. Você tem como passar lá para poder a gente conversar um pouco sobre isso? Não, Janos, beleza, eu vou lá. Tal. Ligo para a Silvana e fala a mesma coisa. Ligo para o Osmar e fala a mesma coisa. O Osmar trabalha na Polícia Militar, a Silvana trabalha no IML. E aí eu vou convidando esse povo. Eu posso convidar pessoas de algum outro segmento? Posso convidar uns 2 ou 3 de um outro lugar, mas é importante que a maioria das pessoas que estejam ali sejam pessoas de um mesmo segmento. Quando elas chegarem lá, elas vão começar a se surpreender. Vão ver, rapaz, olha, tu também conhece ele? Que acontece muito de eu conhecer você, vocês dois se conhecem, mas vocês dois não sabem que vocês dois são meus amigos. Acontece isso. Você conhece ele também? Conheço. E isso vai acontecer na hora que as pessoas chegarem na tua reunião. Quando elas chegarem, vão ver, o Marcos está aqui, o Osmar também, olha aí. Rapaz, o Janos conhece muita gente dentro aqui da nossa polícia, né? Poxa, todo mundo aqui apoia ele, vai ser forte. Isso cria um elo até de responsabilidade, de corresponsabilidade. Um diz assim, tu vai apoiar ele, o cara diz, vou, rapaz, eu também vou. Outra coisa que facilita, terminou a reunião, lá no local de trabalho, eles vão se cruzar e vão lembrar que estiveram na tua reunião. Só dizer, e aí, tem falado com o Janos? Falei com ele ontem, passei uma mensagem para ele. Tive numa outra reunião dele. Ei, rapaz, o cara tá forte, ó. Entendeu? E aí alguém que está perto vai ouvir, Janos, quem é Janos? Não, é um amigo nosso aí que é candidato a vereador. Tu já tem candidato a vereador? Não, tem não. Pô, vota nele, rapaz. Já teve na época da campanha? Olha aqui, tem até um santinho dele aqui. Já entrega, já ganha voto. Isso ajuda, porque um dá força para o outro. Quando tem 2, né, que apoiam um candidato, chega um terceiro, você fala do candidato para ele, aqueles 2 já querem convencer o terceiro. Se o terceiro for convencido, daqui a pouco o terceiro, sem conhecer o candidato, vai estar convencendo outras pessoas a votar também no candidato. Então, segmentar o teu pessoal na pré-campanha é isso. É você fazer reuniões onde as pessoas, quando estiverem na tua reunião, elas façam um elo, elas criam um elo de ligação entre elas, e esse elo de ligação entre elas vai lembrar quem? Você. Sempre vai lembrar você? Não. Mas invariavelmente, num momento ou no outro, elas vão lembrar você. E se na hora que ela vê um não lembrar e o outro lembrar, ele toca no assunto, né? De repente o Osmar encontrou o Marcos.
E aí, Marcos, como é que tá? Tudo beleza? Não, beleza, tranquilo. O Marcos lembrou na hora que viu o Osmar na reunião. O Osmar nem lembrou. Mas aí o Marcos vai e toca no assunto. Rapaz, e aquela reunião lá com o nosso colega? Ah, rapaz, é mesmo, tu tava lá, né? Eu lembro que eu te vi mesmo. E será que ele tem chance? Aí eu, mas eu acho que tem. Ouvi falar com o pessoal aí de outro segmento, aí tem uma galera que você vai votar nele. Ah, não, beleza. Rapaz, acho que vou votar nele também. E aí já criou novamente, fortaleceu o vínculo que foi criado lá na reunião. Uma segunda vez que eles se encontrarem, a chance do Osmar lembrar que viu o Marcos nessa reunião e que eles disseram que iam votar em mim é muito grande. Só o fato de eles se verem constantemente já reforça cada vez mais a ideia de votar em você. E isso se ele teve essa ideia. Se ele de cara já despachou que dizendo que não vai votar, pode ser até que ele mude de ideia no meio do caminho, mas isso vai depender de quê? Dele ver outras pessoas tomando a mesma decisão, né? O Marcos falando nisso várias vezes, então, e por aí vai, né? Já estou até dizendo que quem não vai votar é o Osmar. Beleza. E aí eu falo, quem é que você pode convidar para as suas reuniões? Essa galera aí, ó, os amigos do quartel, ó, eu sou militar, sou ex-militar. Olha o deputado, né, presidente do PSL aqui em Roraima. Deputado Nicolete foi militar aqui no estado de Roraima. Durante muitos anos foi militar. Formou um monte de soldado. O dia que ele foi candidato, os militares e ex-militares, esse cara foi meu sargento. Se é para votar em qualquer um, vou votar nele. Se elegeu, né? Primeira candidatura do homem e o homem foi eleito, né? Aproveitou muito bem isso aí. E certamente fez muitas reuniões com ex-militares, na casa de ex-militares, com familiares de ex-militares, e isso foi extremamente produtivo para a campanha dele. Pessoal do hospital, né? Tá bom que essa não é uma época legal para fazer reunião com a galera do hospital. Estou falando de épocas normais, beleza? Estou falando de épocas normais. Vocês que estão aqui comigo, eu já tenho um vídeo que eu falo sobre como fazer campanha em época de coronavírus. Eu não vou falar sobre isso aqui para vocês hoje, mas está lá no YouTube, está disponível, basta procurar lá no meu canal Janus Moreira, são 40 e poucos vídeos que hoje estão disponíveis. Um deles fala sobre isso, você pode acessar, um vídeo bem rápido, e vai mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Os motoqueiros, né? Ah, que tipo de motoqueiro? Não importa. Se você faz parte de um grupo de moto, ou porque você é motoboy, ou porque você faz parte de algum grupo de moto de alta cilindrada, ou moto custom, ou simplesmente estradeira, ou trilheira, não sei, faz parte de um grupo de moto, faz uma reunião com essa galera, entendeu? É importante. Outra galera, Clube do Jeep, o pessoal que já tem um pouco mais de dinheiro, né? Não é todo mundo que faz parte de clube de Jeep, mas se você faz parte, entre em contato com esse povo, chame esse povo também aí para as suas reuniões, né? Como eu disse antes, qual é o objetivo? Criar uma conexão entre os participantes. O importante é que seja dito que outras pessoas devem ser convidadas para essa mesma reunião, para que os convidados do grupo específico vejam que eles são apenas uma parte das pessoas que podem apoiar você. Então, por isso que eu falei lá atrás que é importante você convidar outras pessoas também. É importante que eles vejam pessoas desconhecidas na tua reunião. Porque eles vão dizer o seguinte, eu conheço aquele, eu conheço aquele, eu conheço aquele. Mas tem gente aqui que eu não conheço. Ou seja, existem outras pessoas que apoiam esse meu colega, que apoiam esse meu amigo. Isso fortalece a tua imagem. E campanha é isso. Você tem que trabalhar com a ideia de fortalecer o tempo todo a tua imagem. Alguém aqui já viu o candidato dizer assim, olha, eu sou candidato, mas eu vou perder a eleição? Alguém já viu? Não? Eu já vi candidato que teve 80 votos para deputado federal. Mas quando ele ia conversar com as pessoas, olha, nós estamos aí esperançosos que as pessoas que já conversaram com a gente vão votar na gente, e se elas votarem, eu vou ganhar. Quando as urnas se abrem, 80 votos. Precisava de 10 mil votos, 20 mil votos para ser eleito e teve 80 votos. Né? Ela sabia que não ganhava a eleição, mas para o eleitor não pode dizer isso. Né? E assim também é com vocês. Vocês não podem dizer isso para o eleitor de vocês. Evite chamar a atenção de quem está fora da reunião. Isso é muito importante. Reunião de pré-campanha ela não pode ser aquela reunião.
Tem que ser a reunião comedida, sem muito barulho, para evitar que você sofra problemas com a justiça eleitoral, para evitar que os teus adversários também, de repente, peguem você em algum deslize naquela reunião. Então é muito importante que você tome cuidado com isso. É preciso tomar cuidado com espiões curiosos durante o período da pré-campanha. Se você cometer um vacilo, poderá sofrer um processo eleitoral por denúncias feitas por esse tipo de gente. O que a gente não pode fazer em pré-campanha? Não pode pedir voto, não pode dizer que é candidato, não pode falar número de... nós estamos aqui em pré-campanha e muitos de vocês já têm ideia, mais ou menos, do número que cada um de vocês vai ter. Vocês não podem divulgar. Vocês não podem dizer, meu número vai ser tal, já até escolhi. Se você disser isso, você está incorrendo aí numa infração que pode te dar problemas. Imagina você dizendo isso numa reunião onde tem espiões. E aí você vence as eleições e alguém, filmou aquilo. Lá se vai você responder um processo eleitoral, correndo o risco de pagar uma multa alta, que se você tiver eleito, beleza, você vai ter dinheiro para pagar. Mas, e se não for só uma multa? E se o processo for de cassação? Aí você realmente nadou e morreu na praia, né? Então tem que tomar cuidado isso. Uma coisa importante para evitar durante pré-campanha, equipamento de som. A não ser que seja uma reunião muito grande, eu também não aconselho, mas esses dias, uma pré-candidata aqui do PSL, alguém organizou uma reunião para ela, disse que ia ter 5, 6 pessoas, chegou lá, tinha 80. Ela ficou assustada. Me ligou na hora. Falou, e aí eu participo ou vou embora? Eu falei, como é que está a situação? Tem muita gente fora, dá para ver o povo aí reunido? Não dá para ver. Eu falei, então faz a reunião. Né? Então, alguns de vocês já têm meu número, né? A pessoa lembrou na hora. Queria falar com o doutor Alex, que é o nosso jurídico. Mas a pessoa me ligou e aí a gente conseguiu dar esse tipo de orientação para ela. Mas é importante que vocês tomem cuidado com isso, porque isso aqui chama atenção e na hora de chamar atenção em pré-campanha não é legal. É bom você chamar a atenção de quem está na tua reunião, mas quem está fora é terrível, tá bom? Uma coisa importante para você evitar: faixas, cartazes, banner, outdoor, qualquer tipo de coisa que vá favorecer a tua imagem no período da pré-campanha. Hoje em dia a gente está podendo utilizar muito os banners virtuais, né? Você pode utilizar isso no Instagram, você pode utilizar isso no Facebook, dizer que é pré-candidato, né? Você pode utilizar isso. Mas se você coloca isso, por exemplo, outdoor, você corre o risco de sofrer um processo eleitoral. Dependendo da frase que você coloca ali também, se não tiver a ver com a tua profissão específica, que pode ser feito, vai ter um momento, vocês vão ter uma outra reunião como essa para falar só sobre questões jurídicas, né? O Alex Ladislau vai ter um momento com vocês aqui para falar só sobre questões jurídicas, que pode e que não pode. Então isso vai acontecer. Mas de antemão, isso aqui é uma coisa que eu já adianto para vocês que é bom evitar, tá? Evite usar tecnologia audiovisual, data show, painel de LED, tudo isso chama muita atenção na pré-campanha. Eu posso usar isso na campanha? Posso, mas na pré-campanha pode também, mas evite, tá? Também pode, mas evite, porque se você esquece, coloca o teu futuro número aqui num slide desse, alguém, filmou, você está enrolado. Então é importante que você tome cuidado com isso. Evite estar acompanhado por um grande número de veículos também. Né? Eu conheci um vereador, e eu não vou dizer de que cidade ele é, talvez até tenha tido um aqui na cidade, mas esse vereador, ele venceu as eleições, né, nessa cidade, que nem era uma cidade muito grande, mas ele só andava com escolta que parecia a escolta do governador. Era uma caminhoneta na frente, uma caminhoneta atrás e o carro dele no meio. E um monte de segurança da academia onde ele malhava, que ele contratou os caras tudo para ser o segurança. Ele achava bonito onde ele chegar com aquele monte de gente acompanhando ele, né? Se você é candidato e acha isso bonito também, cuidado. Na campanha você pode até fazer.
também não aconselho muito não, mas na pré-campanha evite, porque isso chama atenção e aí as pessoas vão começar a espionar você, vão pegar você num deslize e aí se você é alguém que tem muita possibilidade de ser eleito, você vai ser muito mais bem vigiado. Então tome muito cuidado com isso, tá? Ao menos 3 vezes na semana, procure se reunir com sua equipe mais próxima, avaliar as reuniões, falando os erros e os acertos, bem como de providências que precisam ser tomadas para corrigir o curso da pré-campanha. Gente, não adianta reunir só durante a campanha, não. A campanha só tem 45 dias. 45 dias é só para fazer o arremate. O que a gente chama hoje de campanha, eu chamo de arremate. Para mim, a campanha mesmo é na pré-campanha. A campanha propriamente dita, hoje em dia, é um arremate. É você ligar para todo mundo que você já visitou, para todo mundo com quem você já conversou, para poder confirmar o voto que você não devia pedir, mas já deixou implícito que estava pedido, né? Você não vai pedir voto na pré-campanha, mas você vai pedir apoio. E durante a campanha você vai transformar esse apoio em voto, né? Então é muito importante que você se reúna. Gente, planejamento, controle. Tem algum administrador aqui? Alguém formado em administração? Olha, o Bruno, né? Planejamento, organização, liderança, controle. Tem que controlar a tua reunião. Tem que organizar a tua reunião. Tem que organizar a tua pré-campanha. Gente, onde foi que nós erramos? Nós erramos aqui. Se nós erramos aqui, o que nós precisamos fazer para não errar de novo aqui? E aí vai ouvir, né? As tempestades de ideias de como solucionar aquele problema. Se você não corrigir o direcionamento da tua pré-campanha semanalmente, ela vai sair dos trilhos e você vai perder a eleição. Trem que sai dos trilhos não chega no seu destino. Pré-campanha que sai dos trilhos não chega na vitória. Para não sair dos trilhos, você tem que organizar. Você precisa controlar. É assim com um trem, é assim com a pré-campanha, é assim com a campanha. Se você vai na doida, o resultado de quem leva uma pré-campanha e uma campanha na doida é você ficar doida ou doido no dia da apuração. Fique ligado na execução do seu planejamento, que foi o que eu já disse para vocês. O tempo todo tem que planejar e tem que controlar, senão você realmente não chega a lugar nenhum. Então vamos lá, como é que vai montar uma equipe de campanha com pouco dinheiro ou com quase nenhum dinheiro? Muito bem, convide as pessoas para trabalharem com você. Não contrate, convide. Todo mundo que vai ser candidato, ele tem a pretensão de ter votos de pessoas que conhecem ele. Em regra, todo mundo que é candidato se acha muito conhecido. Por exemplo, alguém aqui dos pré-candidatos, quem aqui acha que não é muito conhecido aqui em Boa Vista? Está sendo pré-candidato só para testar, não é muito conhecido. Olha aí, todo mundo aqui, ninguém levantou a mão, porque todo mundo aqui é bastante conhecido. Se todos são bastante conhecidos, tem muita gente que conhece vocês e que gosta de vocês. Se muita gente gosta de vocês, por que vocês não convidam essas pessoas para trabalhar na campanha de vocês, de graça, como voluntário? Sabia que muita gente vai? A gente tem medo de convidar e tem gente que não se oferece porque acha que você não quer. Já aconteceu comigo. As pessoas, lógico, elas têm medo de me convidar porque elas sabem que eu cobro para poder organizar a campanha eleitoral das pessoas. Eu não vou convidar o Janos porque ele não vai vir de graça, né? Mas acontece, às vezes, numa eleição ou outra, isso lá mais no passado, hoje em dia é muito mais difícil, mas lá no passado já aconteceu de ter uma eleição que eu não recebi nenhuma proposta para trabalhar remunerado numa campanha. E aí, eu podia trabalhar para qualquer um. E uma vez uma amiga, o marido dela era candidato, e eu já havia trabalhado com ela, minha colega de trabalho, e naquele ano eu não recebi nenhuma proposta financeira para poder organizar uma campanha eleitoral. Era a campanha para deputado federal, deputado estadual, e ele era candidato federal. E no final da campanha, eu parabenizei, ele ganhou, né? E eu parabenizei ele, e parabenizei ela e falei, agora eu só fiquei chateado com uma coisa, porque assim, eu podia ter contribuído também para a campanha de vocês, e não trabalhei para ninguém,
E podia ter trabalhado para vocês. Ai, mas eu também não sabia, porque você é profissional dessa área, e aí eu fiquei com vergonha de te convidar. Eu falei, bastava ter convidado. Eu teria vindo, né? Eu teria vindo. E só que como ela não convidou, achei que não precisava. E não fui. Eles realmente não precisavam. Apesar de ter ganho com uma margem muito apertadinha, quase não entra, mas venceu a eleição, né? E muita gente pensa assim. Muita gente está ali de boa. Não, se me convidar, eu vou. A campanha é um negócio interessante. Política é um negócio interessante. As pessoas querem se sentir importantes para o candidato. Se o candidato trata essa pessoa como qualquer um, ela vai tratar o candidato como qualquer um também. Provavelmente nem vai votar nele. Então, quem são as primeiras pessoas que você tem que convidar? Primeiro, convide a tua família. Eu trabalhei uma vez para o candidato no ano 2000. Eu coordenei uma campanha para vereador. Trabalhei com esse candidato. Na época, eu não era muito experiente, né? E não sabia as coisas que eu sei hoje. E eu fui surpreendido nos últimos 15 dias de campanha. Na época, as campanhas eram bem maiores. Ele disse, olha, os últimos 15 dias eu vou visitar a minha família. E eu pensei comigo, falei, será que família a gente não visita primeiro, né? E aí ele disse assim, vamos começar a visitar a família. Aí foi na casa de um primo. Chegou lá, e aí primo, tá, tudo bom? Rapaz, sou candidato a vereador, queria aqui pedir teu voto. Eu disse, rapaz, eu já me comprometi com um fulano lá não sei da onde. Nem sabia que tu era candidato. Você não veio aqui antes? A gente da família, tu não veio aqui? Pois é, porque eu achei que vocês tinham visto aí na televisão que eu era candidato. Não assiste programa eleitoral, não. Beleza, foi na casa de uma tia. Chegou lá, a mesma conversa. Depois foi na casa de uns outros primos. Chegou lá, a mesma conversa. Resultado, ele devia ter uns 100 parentes na cidade. E acho que nós conseguimos o voto de uns 15. 15% dos parentes que ele tinha. Por quê? Porque deixou para procurar por último. Até parente. Se você não procurar primeiro, ele vai votar em outro, não vota em você. Então, quem é a primeira pessoa que você tem que procurar? Elo de sangue. Isso é muito forte. Mas é meu irmão. Preciso pedir voto para meu irmão? Precisa sim. Peço para ele te ajudar na tua campanha. O irmão a gente pede para vir fazer parte da equipe, coordenar a tua campanha, sabe, fazer alguma coisa. Uma pessoa que vai coordenar a tua campanha vai votar em ti. Né? Não quer pedir voto para o irmão, está com vergonha de pedir voto para o irmão? Bota ele para trabalhar na tua campanha. A mãe, o pai, entendeu? Os primos, os tios, os sobrinhos, o avô, a avó, o neto, sei lá. Dependendo da sua idade, você tem que convidar os teus parentes. E eles têm que ser os primeiros. Tá? Isso 2 anos antes de você ser candidato. Na hora que você decidir que vai ser candidato, as primeiras pessoas que você tem que procurar é a tua família. Não, mas eu não quero que seja que espalhe por aí que sou candidato. A tua família, se você pedir para não espalhar, não vai espalhar. Né? Pelo menos a minha não, né? Não sei a de vocês. A minha não espalharia, ficaria quieta. Se a tua família vai espalhar e você conhece, sabe que vai espalhar, fica quieto. Deixa para poder chamar só no momento ideal. Segundo, os amigos mais próximos. Terminou a família, convidou todo mundo? Quem são teus amigos mais próximos? Chama esse povo também. Agora, não é contrato, é convite. Cara, eu preciso de alguém para coordenar minha campanha. Tu me ajuda? Não tem como te pagar, não. Mas eu preciso de alguém que coordene minha campanha. Você é uma pessoa desenrolada, você sabe muito das coisas, você é uma pessoa que conhece muita coisa, já coordenou campanha, ou é inteligente, sabe, pode aprender. Coordena a minha campanha. Né? Alguém aqui foi convidado assim para coordenar a campanha? Olha, temos um coordenador ali, outro lá atrás, recebeu um convite assim, na amizade. Eu vou coordenar a tua campanha. Né? Por que não? Amigo tem que servir para alguma coisa, não tem não? Então, coordenar a campanha é uma delas. Né? É por isso que é amigo, para coordenar a campanha. Depois, chamou os amigos mais próximos, aí chama os mais distantes. É o cara que vai coordenar a equipe nos bairros, é o cara que vai coordenar a equipe de pesquisa, é o pessoal que vai te ajudar, por exemplo, conseguindo combustível lá no diretório. Beleza? É esse pessoal. É o pessoal que vai regimentar os familiares deles, vai pedir voto lá no meio dos amigos deles, nos grupos do WhatsApp, os amigos do Facebook. É o cara que vai fazer campanha para ti de alguma maneira, de graça. Mas é o cara que vai fazer parte da tua equipe. Tá?
Por último, convide os conhecidos. Tu é meu amigo, eu conheci lá uma vez, joguei bola com ele uma vez, sei o nome dele, sei o nome dela. Vou convidar, não tenho nada a perder, tá? Convida também. Agora, lógico, depois você tem que dividir o núcleo duro da campanha, que é aquele ali que tem 4, 5, 6 pessoas, tá? E não se engane, não queira fazer um núcleo duro muito grande, porque isso não existe. O próprio, né, candidato majoritário de vocês, ele tem um núcleo de 6 pessoas, que é o núcleo central que vai ser o núcleo central da campanha dele. Aí depois ele tem um núcleo um pouco maior, que aí já tem umas 30 pessoas, né? Aí depois tem um núcleo um pouco maior, que aí já envolve umas 150 pessoas. Aí vocês, por exemplo, todos vocês já entram nesse grupo de 150, né? Porque aí já é o grupo de apoiadores, né? Vocês, por exemplo, estão preocupados com a campanha de vocês. Com a dele também? Também, mas a campanha de vocês é prioridade, né? Então, vocês já fazem parte desse segundo grupo. E depois tem outras camadas que pode chegar aí a 6, 7 camadas, né? Assim tem que ser a campanha de vocês. Não adianta você dizer assim o seguinte, o meu grupo de pessoas mais próximas que me apoiam tem 400, 500 pessoas. Você é doido. Tu vai perder a eleição com essa tua ideia aí, tá? Você tem que dividir essas camadas aí. E aí, partir para o ataque, beleza? Então nós temos aí, é assim que você vai convidar os teus amigos. Passo número 1. Por que eu tenho que convidar primeiro as pessoas da família? Eu já disse, mas eu vou dizer de novo, né? Porque eles são pessoas que podem ser muito mais enganjados com as tarefas que são dadas para eles. Na hora de convencer o eleitor, um familiar geralmente é mais enganjado para fazer isso. Todo familiar é assim? Não, estou falando em regra, tá? Né? Na hora de pedir voto, são pessoas que pedem ali bem o voto, sabe? Se preocupam com isso. Na hora de trabalhar, sem exigir algo em troca. Mas tem familiar que pede. Tem. Mas uma boa parte deles, não. Se fosse candidato e convidasse meus primos para trabalhar comigo, a grande maioria viria sem pedir nada, né? Então, é mais ou menos por aí, beleza? E os amigos mais próximos devem ser os segundos a serem convidados por quê? Porque eles também são mais empenhados, né? Quem te conhece, quem gosta de você, vai se empenhar, são mais leais. Os amigos mais próximos são muito leais. É aquela pessoa que está contigo ali, não abre de jeito nenhum, é igual para aquele estragado. Convencem pessoas mais facilmente, porque te conhece, porque sabe das tuas qualidades. E conhece os teus defeitos também, mas os teus defeitos ele cala. Ele até finge que não sabe, finge que não conhece. Fica até valente quando alguém fala dos teus defeitos. Então é por isso que os amigos mais próximos, eles também devem ser convidados em segundo. Depois, os amigos um pouco mais distantes. Fica mais fácil ganhar a confiança deles no curto prazo. Você convida o cara, eu não sou tão amigo dele, me convidou. É porque, de alguma forma, ele me vê como alguém importante na campanha dele. E ele vai querer provar para você que você não errou em convidar ele. Um amigo distante, ele pode se sentir lisonjeado por um convite. Se coloca no lugar de alguém que é um amigo distante, que vai ser convidado por alguém que de repente pensou em você, né? Imagina que, de repente, eu fosse o candidato, aí eu chegasse para o Bruno, né? Já conheço há algum tempo e dissesse, Bruno, rapaz, queria muito teu apoio, não sei se você já apoia alguém, mas você é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, gosto de você, acho que você é um camarada muito leal, uma pessoa que as pessoas admiram. Poxa, vem trabalhar na minha campanha, vem me ajudar, eu acho que você pode organizar uma parte muito importante da minha campanha. O que você acha? Então ele ia se sentir, ele podia até não aceitar porque já tivesse compromisso com alguém. Mas se não tivesse, ele ia pensar, poxa vida, ele lembrou de mim. Nem tenho uma relação tão próxima com ele, né? Mas ele lembrou de mim porque de alguma forma eu posso ser importante para ele. Então isso mexe com a cabeça daquela pessoa que você conhece, mas que não é tão amigo, que não é tão, não é tão próximo. Eles podem almejar tornarem-se mais próximo que você, mais próximo de você. Isso vai acontecer. Eu não sou tão próximo, mas
ele vai ganhar a eleição e eu vou ficar mais próximo dele, isso pode ser vantajoso para mim. Muitos vão se sentir lisonjeados, como eu já disse para vocês, e mostre a eles as possibilidades também de oportunidades no futuro. Não seja tímido. Fale, se nós ganharmos a eleição, você está junto com a gente aí, ou aqui, ou ali, ou sei lá, de uma outra forma. No caso do empresário, vou representar você enquanto empresário, os teus interesses e por aí vai. É importante que você diga isso para a pessoa, tá? Por último, convide os conhecidos, né? Agora, os conhecidos, você tem que tomar aqui um pouquinho de cuidado com esses conhecidos, né? Saiba quem convidar. 50% dos que você convidar, eles vão recusar o teu convite, tá? Ah, eles são conhecidos, vou convidar. 50% ele vai recusar o teu convite. Qual a conclusão disso? Saiba que você vai receber muitos nãos. E se tem uma coisa que candidato, pré-candidato tem que se acostumar, é em receber não. Se o não é uma palavra que te ofende, desista de ser candidato. Já recebeu? É normal. E tem que ser normal. Tá? Vai acontecer. Só 50% dos que aceitarem é que vão trabalhar. Ou seja, tu convidou 100%, só 50% aceitaram, e desses que disseram que aceitaram, só a metade deles é que realmente vão trabalhar na tua campanha. Ou seja, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque dos 100% total agora você só tem 25%, né? 80% dos que ficarem, desses 25%, vão te pedir ajuda constantemente, com gasolina, dinheiro, cimento, telha, carona, ajudar um amigo, cesta básica, remédio, por aí vai. Ou seja, somente 20% desse povo vai trabalhar para ti sem pedir nada. Então nós tínhamos 100, desses 100 virou 25, e 80% desses 25 vão te pedir alguma coisa. Ou seja, somente quantas pessoas é que vão realmente ajudar na tua campanha sem te pedir nada em troca? 5%. Ou seja, do total, 5%. Então, assim, mas vale a pena? Dependendo da tua paciência, vale. Se você não for uma pessoa muito paciente, não tiver condições de lidar com tudo isso, é melhor você parar lá nos amigos distantes. Porque senão você vai trazer muito problema para a tua campanha. E isso aqui, eu vou dizer para vocês, eu não acordei um dia, mas eu acho que é assim. Não, isso aí é uma coisa que nós testamos ao longo de muitas campanhas. E em pelo menos 4 delas, as quatro últimas campanhas, nós convidamos conhecidos para as campanhas que eu estava trabalhando para elas. E em todas elas o resultado é o mesmo. Todas elas o resultado é o mesmo. De 100 convidados, 50 aceitam, desses 50 só 25 trabalham, e desses 25, 80% te pede o tempo todo. Né? É o tempo todo achando que pode te tirar alguma coisa. E às vezes eu até, nas orientações para as equipes, quando eu coordeno algum tipo de equipe, eu digo, pessoal, quem é o candidato melhor que você que trabalha aqui, nessa equipe, quem é o melhor candidato para você pedir alguma coisa? O adversário. Você tem que pedir do adversário, não é do nosso candidato, não. Mas ele que é meu candidato, mas tu está sugando o teu candidato. Suga o outro candidato. É estratégico, a gente suga o outro, ganha o que você quer, e o nosso candidato aqui, a gente poupa ele, para ele ganhar a eleição. Você fica bem com o nosso candidato e você ainda consegue aquilo que você quis pedindo para o outro. Né? Agora, lógico, não pode se expor muito, senão todo mundo vai saber. Imagina se eu, o Janos, de repente vai pedir alguma coisa para um candidato que seja oposição ao candidato a prefeito no qual eu vou estar trabalhando na coordenação da campanha dele. Vão acreditar em mim? Né? Eu for lá para a oposição, ei rapaz, consegue um negócio aí para mim que eu vou votar em ti. Conversa, rapaz, você estava dando palestra para os candidatos aí, do PSL, não vão confiar, lógico que não. Então, tem que ter todo um cuidado com isso, mas 80% das pessoas pedem bastante. Então, esses conhecidos, eles realmente pedem muito e isso pode atrapalhar um pouco a campanha. Finalizamos aqui hoje.
Para dizer para vocês, isso aqui é 10% de tudo que eu tinha para dizer para vocês. O ideal é que vocês acompanhem os vídeos no YouTube. Para vocês que estão nos acompanhando de todo o Brasil, é importante que você também continue aí acompanhando esses vídeos no YouTube. São muitos vídeos que nós já temos gravados. Agradeço a sua audiência. Vocês que estão aqui na plateia também agradeço a presença de todos. Muito obrigado e a vocês até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima palestra. Grande abraço.